precisamos entender, né, que o conhecimento que nós produzimos, ele sempre é inspirado e ele sempre expressa o que nós compreendemos como sendo o espírito de uma época, né? Ou seja, o conhecimento, ele nunca é deslocado, descontextualizado historicamente, socialmente. Então, isso mostra a importância, né, de sempre buscarmos contextualizar aquele conhecimento que nós queremos aprender, né? Então, muitas vezes na graduação, até mesmo nas formações, na especialização, nós entramos em contato com os conceitos, né, de uma determinada abordagem na psicologia, e nós nos preocupamos muito em entender esses conceitos, às vezes até de um ponto de vista tecnicista, né, como seria possível a sua aplicação na prática clínica, mas esquecemos de contextualizar historicamente, ou seja, de que mundo, né, ou para que mundo esse conceito busca expressar, né, busca falar, né. Então, esse é o caso da própria fenomenologia, né. Essa é exatamente a crítica que a fenomenologia faz em relação ao positivismo, em relação às ciências naturais. Essa descontextualização histórica do conhecimento, né? Então, a primeira coisa, né, que a fenomenologia ela faz é exatamente compreender que o homem, né, e aquilo que o homem produz, inclusive o próprio conhecimento científico, estão inseridos no mundo, né, estão inseridos numa história, né? E isso caracteriza, isso marca o estudo que faz epistemologia, né? Ou seja, a epistemologia, ela é uma disciplina filosófica que estuda os fundamentos, as fontes, os métodos, os limites, né, e a validade do conhecimento científico. Ela orienta a nossa forma de compreender os fenômenos estudados e a maneira de transmitir, né, determinado conhecimento obtido, ou seja, a epistemologia ela tem a ver com toda a parte da produção do conhecimento, né, e da transmissão do conhecimento, e nós vamos, então, entender, né, a primeira definição da fenomenologia, né, ou seja, quando a gente se aproxima, né, do estudo da fenomenologia, principalmente a de Russell, a gente passa a compreender que ela é uma epistemologia, ou seja, o que Russell faz é uma crítica da ciência do seu tempo, né? Ou seja, um tempo marcado pela crise, né, da filosofia, pela crise da razão, pela crise do próprio conhecimento, e a fenomenologia, de algum modo, visa compreender, né, e produzir uma certa orientação, né, para a saída dessa crise, né? Que tipo de soluções nós podemos produzir, né, para nos tirar dessa crise, tá? Então, quando nós estudamos, né, fenomenologia, nós vamos entender uma estrutura existencial básica, né, do ser humano. Ou seja, nós, seres humanos, nós somos ser no mundo, né? Nós somos seres no mundo. Nós somos seres inseridos no mundo. Então, o que essa expressão, né, heideggeriana, ela significa? Ela significa que toda vez, né, que nós pensamos sobre determinado assunto, ou toda vez que nós refletimos sobre qualquer questão, né, sobre determinada questão, nós sempre fazemos essa reflexão, nós sempre fazemos essa discussão a partir de pressupostos, de ideias, né, de preconceitos, né, que são a priori, né, pressuposições que são a priori. Então, o próprio cientista, né, o próprio filósofo, quando ele elabora uma determinada
teoria, ele não está isento dessa influência histórica, né? Então, as influências dessas pressuposições, elas que caracterizam, né, a forma de pensar de uma determinada época, elas inspiram, intencionalmente ou não, o pensamento, né, de um cientista, né, de um filósofo, de um pensador. Tá? E o nosso pensamento também, né? Ou seja, a forma como todos nós lidamos com a nossa existência sempre parte de pressupostos que são fundamentados ou no senso comum, né, ou na nossa experiência anterior, ou então na própria ciência. Ou seja, o conhecimento, ele sempre parte de algo, né? Ele nunca parte do nada, né? A nossa consciência, ela sempre é carregada de pressupostos, né, ou preconceitos, tá? Então, a maneira, né, como nós nos dirigimos para esses objetos que nós vamos investigar, né, essa maneira faz com que os objetos, eles apareçam para nós a partir dessa nossa visão, né, desse nosso modo de ver os objetos, de olhar para os objetos, né? Então, isso é também um princípio básico da fenomenologia, né, que nós chamamos de intencionalidade, ou seja, o modo como a nossa consciência, ela se dirige para um determinado objeto, influencia o modo como esse objeto, ele aparece para a minha consciência. E é isso que nós chamamos de fenômeno, né? Ou seja, isso mostra, né, um cuidado que nós devemos ter exatamente na hora de nos dirigirmos aos objetos, certo? Ou seja, identificarmos os nossos pressupostos, identificarmos os nossos preconceitos, né? Avaliarmos os conhecimentos prévios que nós temos em relação ao objeto que nós vamos investigar. Por quê? Porque todo esse conhecimento anterior, ele vai influenciar a forma como eu irei ver o objeto aparecer para mim. Tá? Então, todas as hipóteses, as expectativas, né, ou os objetivos que nós temos em relação ao objeto, também vão influenciar a forma como eu irei perceber. Tá? Então, a gente vai ver que é por isso que Russell, ele caracteriza, né, as ciências naturais e o positivismo como formas de pensamento ingênuo, né? Porque, apesar do positivismo defender a neutralidade científica, ele não mostra exatamente como fazer essa neutralidade, né? Ele não estabelece os passos ou não problematiza como um determinado cientista ele deve se livrar, né, dos seus preconceitos, né, dos seus pressupostos, das influências culturais, históricas. Simplesmente ele determina, né, essa neutralidade. Então, é ingênuo, né, vai dizer Russell, porque esse processo de identificação desses pressupostos e esse processo, né, de suspensão que o efeito, né, do efeito desses pressupostos na minha consciência requer um método, né, que é exatamente a proposta do método fenomenológico, né. Então, quando a fenomenologia ela vai surgir, né, quando a fenomenologia surge no início do século XX, ela surge com essa proposta, né, de correção e fundamentação, né, metodológica para a produção de uma ciência rigorosa, né? Ou seja, a preocupação de Russell está exatamente em como nós podemos fundamentar uma ciência rigorosa. E para a gente fundamentar uma ciência rigorosa, nós precisamos identificar os nossos paradigmas, nós precisamos, né, identificar os nossos pressupostos. Esse seria, né, o primeiro passo.